E aí, quando você percebe como está sendo o suporte da sua equipe atualmente, você tem algo para contribuir com esse líder de suporte. O que você pode sugerir, porque você sentiu na pele. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar os seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio. Eu sou Robson Costa. Eu sou Natália Esprega. E o tema de hoje é como ter o melhor atendimento de suporte. E hoje com um convidado muito especial, Wagner Rodrigues, nosso líder do time do suporte aqui da Encanto Tech, com 10 anos de Encanto. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, Lu. Bom dia a todos. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Show de bola, seja bem-vindo, Wagner. Seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo podcast, Wagner. Conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória na Encanto, se você já começou como suporte, como você chegou na liderança, quais são os desafios de hoje do suporte da Encanto. Fala um pouco pra gente. Muito obrigado, Nath. Eu entrei na Encanto, na verdade, eu entrei para ser técnico, né? Técnico de campo, e eu sempre fui um cara muito ativo, nunca fui muito de só executar o que precisava fazer, e quando eu ficava no escritório, eu começava a fazer algumas coisas propriamente do suporte, né? Porque eu já tinha trabalhado em uma outra empresa de telecomunicações e lá nós éramos híbridos, então nós íamos para a rua, voltávamos e também atendíamos o cliente. Então eu estava fazendo essa dinâmica aí. Na época era Livre Telecom, e nesse processo tinha uma gestora do suporte que chegou até o Robson e falou que eu era muito dinâmico, que seria mais produtivo eu ficar interno do que externo, e acabou surgindo uma oportunidade de eu começar a gerenciar a plataforma de minutagem. Isso foi logo com de 3 a 6 meses que eu estava na Encanto, mais ou menos. E aí eu comecei a gerenciar a plataforma e já passava a atender os clientes, porque estava ali na minha frente, então já estava atendendo. E aí foi todo um processo que foi amadurecendo a necessidade da empresa, eu fui me desenvolvendo, a Encanto foi me desenvolvendo, me preparando para o momento, até onde chegamos ao atual ponto que hoje eu consigo cuidar do departamento de suporte e também da plataforma onde a gente faz o roteamento de chamadas. Desafios nós temos, né? Desafios são sempre bem-vindos, que amadurece. Como um grande amigo meu fala, mar manso não cria um bom marujo. Então, estamos aí. É isso aí, muito bom. E aí, Robson, qual é o tema de hoje? Como iremos começar esse bate-papo com o Wagner, fazer ele se sentir à vontade aqui no nosso podcast? Olha, já que a gente tem o Wagner aqui, que está há 10 anos na Encanto, liderando o time de suporte, ou seja, o time que atende o nosso cliente para resolver os problemas, a questão é como encantar no atendimento ao suporte. E aí, você que está nos ouvindo, se por acaso a sua empresa hoje presta um suporte técnico, um suporte para seu cliente, compartilhe esse podcast com todos os colaboradores da sua equipe, com todos os atendentes do suporte, que eu tenho certeza que o que eles vão escutar aqui, jamais eles escutaram que um time de suporte pode encantar um cliente. E eu acredito muito que o princípio importante que um time de suporte tem que ter é que resolver o problema do cliente é a sua obrigação. E resolver o problema do cliente não vai encantar ninguém, né? Resolver o problema, né? É o básico. E às vezes a gente acha isso, a gente acha que resolver o problema já encanta e tal. É claro que tem o como você resolve o problema. E aí o como você resolve o problema, como, infelizmente, nós somos tratados muitas vezes com desrespeito, né? Quando a gente entra em contato com um suporte técnico, por exemplo, de TV a cabo, provedores de internet, que é bem clássico isso, ou então com uma linguagem extremamente técnica, onde afasta o cliente não compreende nada.
Claro que se a gente leva o contrário disso, que é o acolhimento, usar uma comunicação simples, que faça com que o cliente compreenda, e a partir dali também demonstrar nossa intenção de ajudar, a gente já consegue chamar atenção nesse atendimento. Agora, para encantar no suporte, é você fazer além da sua obrigação. É você fazer coisas pelo seu cliente que ele não espera. Que talvez era o seu cliente que tinha que fazer, mas você foi lá e fez. E é claro, se a gente fizer o seguinte, ao invés de só corrigir problema, que tal prevenir problema? Fazer um trabalho preventivo. Que tal fazer isso? Se a gente fizer muito mais prevenção, muito provavelmente nós vamos surpreender o nosso cliente. Faz sentido, Wagner? Opa, total sentido, onde o surpreender o cliente pro suporte técnico, por incrível que pareça, não é difícil. É a coisa mais fácil. Porque nosso cliente ele já está castigado, ele já está judiado por diversos tipos de atendimento, que também não é culpa, né? Não é culpa dos atendentes, enfim. O mercado acaba gerando isso, trazendo isso daí para ele. Então, a pessoa ela já tá... São duas pessoas amarguradas discutindo. Então, a gente, pelo menos na Encanto, nós aprendemos muito que a pessoa mais consciente é quem tem que conduzir a conversa para ter um diálogo bacana. Então, quando a pessoa ela vem até você, ela vem por uma necessidade, ela não está vindo porque ela quer perder tempo. E ela não quer perder tempo e tirar o seu tempo. Então, para surpreender, primeiro você começa a ouvir. Ouve bem, alinha bem, escuta tudo bonitinho. E aí você traça um plano com essa pessoa. Traçou um plano com ela, em micros momentos você vai posicionando do que está acontecendo, as pequenas vitórias, até chegar à grande conquista, que é a resolução da dificuldade. Você já vai mudar muita coisa nesse atendimento da pessoa. E tá tudo bem, vai ter pessoa que ela não vai entender isso, vai ter pessoa que só vai querer resolver o problema, mas eu garanto que depois de uns 4 ou 5 atendimentos, ela vai entender a diferença. E ela vai mudar com você. Ela vai te entender. Isso daí é um problema já no seu curso natural, né? Também existem os problemas que amarguram um pouco o lado do analista, que é a interpretação, né? A pessoa interpreta que existe um problema porque ela acha que a coisa tem que funcionar de uma certa forma, mas não é assim. E se você que detém mais conhecimento do que ela sobre isso, você chegar e conseguir esclarecer, num primeiro momento ela pode até entender e depois retornar com o mesmo problema. Já que você sabe que você pode, que ela pode retornar com esse problema, entra um dos pontos que o Robson atingiu aí, que é a prevenção. Então, como é que você pode prevenir isso aí? Declarar para a pessoa de uma forma interativa. Pode ser numa mensagem, pode ser num áudio, pode ser num vídeo, gravando a tela do seu computador ou gravando a tela do seu celular, fazendo a explicação devida, mas de um lado mais humano, porque o lado técnico, para nós que somos técnicos, eu sofri muito com isso no começo, Robson tá aí, ele sabe muito bem da trajetória, para nós que somos técnicos, são coisas simples de se fazer, mas para uma pessoa que não é técnica... É leiga, né? Exatamente. Então, como é que você tem que conduzir essa pessoa? Você tem que conduzir como se você estivesse ensinando uma criança a executar alguma coisa. Você não está menosprezando o conhecimento dela. Você está, na verdade, se colocando no lugar dela para que ela consiga enxergar da forma que você precisa. Então, esse é o início para você começar a surpreender e fazer um atendimento diferenciado. Muito Então, bom. o time de suporte, além das competências técnicas que precisa, né, para você dar suporte para o cliente, também precisa desenvolver as soft skills, né? Exato. O que você acha que é mais importante, Wagner, para um time de suporte desenvolver de soft skill para ter um atendimento mais humanizado? Primeiro de tudo é o controle emocional, porque
É ele que vai ajudar você a não entrar na energia do cliente e conduzir também o cliente para uma energia boa. Não vai ser no primeiro momento, né? Não vai ser no primeiro contato. A pessoa pode até desligar amargurada com você, mas a sua meta é, assim que você encerrar aquele atendimento, é entender como ficou o sentimento. E também pode ser que não seja no primeiro atendimento. Pode ser que tenha que ter um trabalho aí de criar uma amizade. Hoje na Encanto eu tenho diversos clientes que são amigos, de chamar no final de semana, mandar foto, enfim, comentar alguma coisa, falar de viagem. Então, mas são coisas que foram construídas ao longo dos anos. Aí depois nós temos a empatia, né? Porque se você não ficar ali, se pôr no lugar da necessidade, né? Ela fica um pouco, você fica um pouco vago do problema da pessoa, daquela dificuldade. E aí vem o foco. O foco é aquela coisa, né? Tracei aquela linha de raciocínio, vou concluir ela para ver se vai solucionar, se não solucionar, qual é o próximo passo, e qual é o próximo passo, porque a solução existe. De alguma forma ela existe. Pode demorar ou pode ser rápido, mas se você tiver um foco, vai ser tranquilo. E a boa energia, né, gente? A boa energia, ela sempre tem que estar aí sobrando. Muito legal. E é interessante quando você falou da parte do controle emocional, porque geralmente quem liga no suporte está com algum problema, né? Então é difícil alguém ligar feliz no suporte. Não chega simpático. Então a parte do controle emocional que você falou, acho que realmente é o controle emocional, a paciência, para você conseguir se colocar, que você falou também, empatia, se colocar no lugar do outro, entender que a pessoa tá ali com um problema que às vezes realmente tá pesando para ela. Então achei bem legal o que você falou, achei muito bom. Concordo com você com essas soft skills aí. É interessante isso, que talvez até mesmo, talvez não, existem momentos que você tem que entrar na pilha do cliente. Tem que na verdade, por empatia, colocar adrenalina, principalmente numa situação de urgência. Imagine o cliente que está com um problema num sistema e está tudo parado, a empresa está parada, está perdendo dinheiro, por exemplo, e ele liga desesperadamente com muito medo, né? É a emoção que ele está naquele momento, com muito medo. Me ajuda, pelo amor de Deus, olha, está acontecendo isso, nós estamos enfrentando isso, vocês precisam resolver isso para ontem. Por que vocês deixaram isso acontecer? Não sei o que, não. Ou seja, nessa hora, se a gente também for extremamente paciente, né, demonstrar muita calma para o cliente ali, o que vai acontecer? Ele vai achar que, eu estou num ritmo, ele está em outro, ele não está entendendo que o meu sistema está parado, né? Então, nessa hora, sim, você tem que ter a paz interior, sim, a calmaria interior, porém, você coloca a adrenalina para demonstrar para o cliente que você está com ele. Então, assim, olha, eu entendi, está tudo parado aí, deixa comigo que eu vou acelerar aqui também, nós vamos juntos resolver esse problema. Vou encarar como desafio, tiver que acionar o meu líder, tiver que acionar o outro departamento, estou com você nessa. Vamos resolver juntos esse problema. Então, ou seja, você demonstra para o cliente que também está tratando o caso dele com prioridade, com a velocidade que ele necessita. E aí, é claro, depois que você resolve, depois que soluciona, você celebra com o cliente essa conquista da urgência que é fundamental. Agora, quando é um atendimento de solicitação, um atendimento mais tranquilo, mais calmo, com certeza você vai entrando aí nessa vibe do cliente para conduzir da melhor forma possível esse atendimento de suporte técnico. É bem bacana esse ponto de vista, Robson, porque nós temos aqui na Encanto, nós temos casos assim, do cliente ligar e falar, tá tudo parado, e aí, né, pode até surgir uma pergunta, por que você deixou acontecer isso? Aí, né, com a nossa experiência, nós chegamos e falamos para o cliente, vamos fazer o seguinte, vamos resolver, depois eu investigo para a gente depois prevenir. Vamos seguir esse passo rapidinho. Só que assim, para a gente conseguir solucionar bem rápido isso, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou precisar de uma ajudinha sua. Porque senão eu vou ter que mandar um técnico, até o técnico chegar aí, aí eu vou demorar. Agora, se você puder ir me auxiliando, mas eu já estou falando com o pessoal do time técnico.
Então, já estou pedindo um técnico no local, mas se você puder fazer alguns procedimentos, pode ser que a gente consiga estabilizar. Estabilizamos, aí o meu técnico vai posteriormente aí, faz uma avaliação e tudo direitinho. Geralmente, em 98% dos casos, nós conseguimos restabelecer o serviço do cliente antes da chegada do técnico, e aí depois vai um técnico nosso lá e faz uma checagem, derruba o sistema, faz uma limpeza na máquina, faz aquela prevenção bacana que nós fazemos. Que show, que show. Olha, você que está nos escutando, o Wagner agora criou aí uma estrutura de conversa com o cliente para estimular o cliente a ajudar, né? Ou seja, você que é de uma equipe de suporte, muitas vezes precisa pedir apoio para o cliente de como ele faça alguma coisa ali para resolver o problema, porque ele vai ter que dar essa forcinha, enfim, a solução não vai acontecer tão rapidamente. Eu sugiro você volta agora nesse podcast ali, no trechinho que o Wagner falou, pega um caderno, uma caneta e anota exatamente tudo que o Wagner falou e aplica exatamente dessa forma para você perceber se a condução vai ser muito mais facilitada, o cliente vai estar muito mais engajado com você a te ajudar também a realizar o suporte técnico. Agora vamos falar da realidade, né, de muitos suportes. Então eu quero começar compartilhando um caso de um suporte de um provedor de internet, né? Ele começa dizendo: a empresa X presta um péssimo suporte técnico. Ele diz que a atendente iniciou ali o atendimento através do WhatsApp. 1 hora após a solicitação dele, ele foi instruído a desligar todos os cabos, mas ele abandonou o atendimento por mais de meia hora após a instrução ali. Ele disse que quando ligou na empresa e informaram que o atendimento dele foi interrompido, porque, na verdade, o atendente ele tinha ido jantar. E aí ele fala: oi, socorro, qual é a política de qualidade, né, dessa empresa? O segundo atendente simplesmente disse que abriria o chamado para a visita de um técnico, que deveria acontecer ali no período de 24 a 72 horas úteis, das 8 às 18, não teria essa possibilidade de agendamento. E aí ele diz que a filha dele teria uma prova, né, no final do semestre ali da faculdade, no dia X, que precisaria da conexão para essa tal data. E ela diz que ele diz que aguarda a resposta se a empresa responde, né, esse canal, porque ele já foi para um canal ali de reclamação, porque ele diz que não estava conseguindo ter uma comunicação ali com a empresa. E aí ele diz que lamentável esse tipo de atendimento, né, que vocês prestam. E aí, vendo esse caso, quem nunca, né, passou por uma situação tão parecida com o suporte? Ai, que isso. Kim, bota uma musiquinha de um atendimento péssimo aí, pelo amor de Deus. A melhor parte foi que o atendente deixou mais de o uma cliente hora, esperando que deixou foi jantar. ele tinha tirado os cabos ali já, ficou aguardando os próximos passos, que não acontecia. Ai. É triste, viu, gente? Eu vou jantar ali. Você espera um pouquinho que eu vou jantar. Se tivesse falado que ia jantar, pelo menos falasse: olha, deu meu horário de janta e faz o procedimento, daqui a 1 hora eu retorno e nós continuamos o atendimento, tá bacana. Tá menos pior. Ou tivesse passado para alguém, né? Ele poderia ter conduzido. Dar uma observada enquanto eu vou poderia ter jantar. conduzido. Ele poderia até tipo, falar assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o sistema desligado por uns 20 minutos. Depois você religa, e eu vou aproveitar nesse tempinho, eu vou sair porque é o meu horário de janta, e assim que eu retornar, nós retomamos. Então ele já teria ganho 20 minutos, o cliente só teria perdido um outro pouco, e não, né, esse descaso que é pegar e, tipo, deu meu horário. E imagina se isso daí acontece na hora da janta, né, que, vamos ser empáticos também pelo lado dele. Pode ser que na cabeça dele, como é mensagem, não é prioridade, então eu vou jantar, e a hora que eu voltar eu continuo respondendo. Mas se fosse horário de ir embora desse analista, ele pegasse amanhã eu continuo e tal, e tipo... E deixa o cliente com os cabos na mão. É complicado. Aí um preparo. É triste. Ô Wagner, o que você acha que, assim, essas empresas, no geral, que prestam suporte, né? Qual o erro, tipo assim, o erro mais grave que essas empresas cometem, assim, na sua opinião? O que você acha que assim, elas pecam muito no suporte e que poderia ser melhorado?
Maior erro de toda empresa, achar que o suporte técnico é técnico. Esse é o maior erro. Porque é o carinha da TI. Chama o carinha da TI. Quem que é o carinha da TI? Meu teclado parou de É funcionar, chama o carinha do é TI. aquele carinha da TI lá. Porque nós temos a falha, ela ocorre dos dois lados, mas ela é muito... Ela é iniciada pelo lado da empresa, mantendo e entendendo que tá bom, é suporte técnico, é assim mesmo, ele desliga o telefone sem falar tchau, ele atende o telefone falando alô, né? Quantos nós temos, né, nossa estrutura e nós temos os prestadores de serviço. Diversos técnicos que eu ligo, ele atende o telefone da empresa e assim, um alô num bom humor assim, que dá vontade de cair de Só por felicidade. Deus, só por Deus. É pegar e falar assim, alô. Se não é alô, é um oi, Fala, né? Oi. fala. Aí, tipo, e assim, não sabe quem é, né? Do outro lado. Alguns eu consegui mudar, mas eu acredito que mudou só comigo, porque de tanto eu apurrinhar lá e sempre brincando e sempre conversando, vai mudando. O cara atende, eu já consigo identificar pela voz, eu falo, fala aí, doutor, tudo bem? E já começa uma brincadeira. Mas assim, pô, será que isso daí é só comigo? Ele muda só porque eu já mudo, né, na forma do contato? Então, esse daí para mim é o meu maior, assim, a maior falha é entender que técnico é técnico e tem que ser técnico. E vai morrer técnico e vai ser técnico a vida inteira, entendeu? Esse para mim é mais complicado. E por parte da empresa também, por parte da empresa, muitas vezes é a burocracia, ou seja, no sentido de seguir o processo e em nenhum momento poder quebrar aquele processo pelo cliente. Então, por exemplo, quantas vezes a gente entra em contato com o suporte técnico, desesperado às vezes, e aí do outro lado fala assim, mas você já abriu o chamado no sistema? Aí a gente fala, não, mas eu tô ligando para você, eu tô desesperado. Não, mas o procedimento é primeiro você abre o chamado no sistema. Falei, Jesus amado, aí você vai lá, abre o chamado no sistema e liga de novo. Ah, pronto, agora já abriu o chamado no sistema, tô te ligando, tá lá, tá aberto. Mas nosso prazo, né, o nosso SLA, o nosso tempo de resposta de 24 horas. Tem que aguardar. Falei, caramba, quantas vezes não acontece isso, né? Então, assim, eu não estou dizendo que não tem que ter processo, tem que ter prazo, tudo certinho. A questão é, você tem que ter empatia pelo cliente para compreender o momento que está acontecendo, o estado que está acontecendo, a situação do cliente. E depois que você resolve, você trabalha a educação. Tipo, educa o cliente sobre os procedimentos. Explica para ele da importância. Explica como é fácil. Talvez o cliente nunca acessou o sistema. Pela primeira vez ele está abrindo um chamado. Aí depois você educa ele com prevenção, ensinando, através até mesmo de um vídeo que você possa fazer. Inclusive na Encanto nós fazemos isso, né? Eu acho que o Wagner pode falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, quando o problema é do cliente, o cliente que não fez aquilo que deveria fazer, você pode ir lá depois trabalhar a educação, ensinando o que ele deveria fazer. Mas, pelo amor de Deus, quando for necessário, quebra o procedimento, senão você vai se tornar realmente uma empresa de suporte técnico chata, que o cliente detesta entrar em contato. Olha, Robson, eu tenho uma história dessa daí. Eu tenho os dois lados. Tenho atendendo e sendo atendido, né? E o sendo atendido, lá nos primórdios de Livre Telecom, nós tínhamos um problema no nosso sistema onde gerava a bilhetagem e travava a plataforma. E aí eu lembro que no começo eu ligava pro pessoal lá da mantenedora, falava, gente, meu sistema tá travado, mas você abriu o chamado? Pô, tô com tudo parado, meu amigo, você quer que eu abra chamado? E aí eu comecei a fazer um procedimento diferente. Eu já ligava, enquanto eu estava na fila de espera, eu já estava abrindo o chamado. Se ele atendia, ele falava assim, eu contava o problema e estava abrindo. Quando ele falava assim, você já abriu o chamado? Tô clicando no botão aqui para abrir. E aí abria, eu falava para ele, só que daí eu comecei a conduzir a conversa explicando o motivo. Eu falava, gente, vocês têm que entender uma coisa, eu sou um provedor.
Eu não sou um cliente final. Se eu fosse uma empresa que tivesse parada, tudo bem. Só que tem ainda outras 200 e tantas empresas nas minhas costas que estão paradas. Falei, então, olha o cascateamento do problema, o que está acontecendo. Aí comecei a ter assim, uma agilidade formidável, onde eu mandava um WhatsApp pro cara e o cara já atuava, depois eu abria o chamado e ele documentava. Obviamente que a gente ficou pouco tempo nisso daí, que daí a gente fez um trabalho de prevenção e, enfim, criou uma nova estrutura onde isso não acontece hoje mais. Mas isso me ajudou a criar vínculo com essa empresa, né? Hoje a gente tem uma parceria fantástica com eles. Já sendo o atendente, né? Desculpa te cortar, mas ou seja, olha, o cliente tem que criar uma estratégia para ser bem atendido. Meu Deus do céu! De novo, a Nath falou de soft skills, tá aí. A empatia que o Wagner citou no atendimento de suporte que está em falta, né? Resolveria toda essa situação. Agora, o cliente criar uma estratégia para poder ser bem atendido é demais, né? A empresa não perdeu o cliente porque o cliente é muito bom, não a empresa. Nossa senhora, exatamente. Exatamente. Essa é a verdade. Exatamente. Agora vai, conta o contrário. Você, como atendente, como é que você já pegou situação assim? Agora, como atendente, o cliente me liga, dia 24 de dezembro, às 3 horas da tarde, eu sacando o peru do forno, que ia levar para casa da minha madrinha, todo mundo me esperando já na Castelo Branco para ir, que a gente ia se encontrar num posto e seguir todo mundo. Para ajudar, eu derrubei e quebrei a tela do celular na hora de atender essa ligação. Aí o cara catou e falou assim, tô com o sistema parado. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com o peru no forno. E agora? Eu falei pra ele, é o seguinte, vamos se ajudar, cara. Falei, faz um favor pra mim, vai até o local. E ele tava bem próximo ao local, né? Então, segui com as coisas aqui, peguei o celular e liguei pra ele. Fui falando. Falei, cara, já chegou já? Coloca um monitor e um teclado aí. Aí ele colocou o monitor e o teclado. Ele teve um grande esforço. Foi um cara que, assim, me ajudou horrores nesse atendimento. Mas, assim, muito. E, assim, era uma empresa de segurança. A gente não poderia deixar o sistema dele parado. Não ia falar pra ele, pô, é Natal e, tipo, não tem atendimento, é só, né? Enfim. Só festa? É, só Natal festa. né? E muito. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, cara, põe um teclado aí e... Primeiro de teclado e monitor, manda uma foto pra mim. Aí eu dirigi até um pedaço, parei, olhei a foto, aí falei pra ele, e no Viva Voz, falei pra ele, cara, não tá difícil de resolver isso daí, só que eu vou precisar da sua ajuda. Aí ele, fala o que a gente tem que fazer pra resolver. Aí ele pegou e fez todo o procedimento que eu necessitei, foi desligar e desmontar os cabos, deixar a máquina perder a memória flash dela. Aí ele ligou, aí ela foi até uma parte do sistema operacional dela, que estava corrompido, então o sistema mesmo, o bom é que o sistema ajuda a gente, né? O sistema ele é muito inteligente, então ele pega e fala assim, tô parado, mas eu preciso que você faça isso. E aí eu falei para ele, cara, tá vendo esse procedimento que tá pedindo aí? Segura o Ctrl e aperta o D e solta. E com esse procedimento, ele acabou voltando o sistema, né? Voltou a funcionar normalmente e posteriormente a gente mandou um técnico para fazer uma avaliação, enfim, fazer toda a prevenção do que ocorreu, né? Com isso a gente conseguiu curtir o Natal em paz, tanto ele quanto eu, e o sistema da empresa ficou em pleno funcionamento aí. Que bom. Show de bola, show de bola. Olha só, né? O Wagner, diferentemente da história que a Luciana nos contou, onde o atendente preferiu jantar e deixou o cliente na mão ali, sumiu, o Wagner tinha todos os motivos para fazer a mesma coisa, né? Era Natal, estava com o peru no forno, tinha que viajar com a família. Ele poderia falar, meu amigo, deixa pro dia 26 isso, pelo amor de Deus. Ou então simplesmente desligar a ligação, tô nem aí, não vou atender não, pelo amor de Deus, né? Você tem todo momento para poder, enfim, entrar em contato com a gente justo agora, mas não. Aí o que rolou ali? A empatia. Ele está parado e várias empresas, ou vários clientes, né, dele, né,
estão parados, assim, o risco, né, que poderia acontecer, mas foi junto com o cliente durante a viagem prestar o atendimento de plantão aí, né, durante a viagem aí para o Natal e conseguiu finalizar muito bem. Parabéns, muito boa história, tenho certeza que vai inspirar muita gente aí. E o caso que eu quero compartilhar com vocês agora é do suporte de uma plataforma que disponibiliza vagas de emprego. O cliente, ele diz que relata ali o péssimo suporte ao cliente, ele fala que está participando de um processo seletivo e por erro da plataforma X, acusa que o teste está vencido antes mesmo dele ir lá poder realizar o teste. Então, ele descreve todo o problema lá no site, na parte de ajuda. Ele diz que recebe um e-mail que não é de uma pessoa, que parece até ser, mas é uma resposta padrão, sem auxílio algum para a questão, né? E aí ele diz que não foi localizado nenhum problema e que não tem nenhum telefone para contato e o atendimento praticamente não existe. E aí, quando eu vi esse caso, eu fiquei pensando, né, nas perdas de oportunidade que ele deve ter passado, aguardando ali, né, ser chamado e por conta de um erro da plataforma, isso não aconteceu. Então, de fato, o cliente, ele está sofrendo pela falta desse suporte, né? Além da pessoa estar desempregada, ela ainda não consegue manusear direito ali a plataforma de emprego, né? E é complicado. Essas respostas padrões que nunca resolvem nada, ainda tem o embaixo, né? Essa resposta foi útil? Tipo, geralmente, não foi nada útil, né? Não foi útil. E é complicado porque, assim, né, para ele poder reclamar, muito provável, né, a gente pode falar assim com um pouco de quase certeza, ele paga esse serviço, né? Não é um serviço gratuito. Se é um serviço gratuito, ainda, né, existe aquela coisa, né? É gratuito. Mas se você não quer fazer uma coisa bem feita, não faça de graça, uma porcaria. Melhor você fazer uma coisa paga com qualidade do que fazer uma coisa de graça que não serve para nada. Só faz volume na internet. E eu já caí em situações assim, onde não tem contato de ninguém, de nada, e acabar tendo que ficar pesquisando, enfim, até conseguir achar um telefone para chegar num fulano, para ir para ciclano, só que perde muito tempo, né? E para quem está procurando emprego, é complicado, muito complicado. Nossa, isso que você falou, Wagner, é muito bem pensado, né? Tem muita coisa que só porque oferece um trabalho gratuito a gente acaba aceitando, né? A gente fala, é gratuito, então você não espera muita coisa daquilo, né? Só que é o que você falou, se é para fazer um trabalho meia boca, não faça, né? Não faça, né? Só se você tá ali na internet disponibilizando, principalmente uma plataforma de emprego, ninguém tá ali por diversão, as pessoas estão lá porque realmente precisam, e aí você presta um suporte bem ruim, nossa, terrível. Terrível. Você ficar. Eu acho que dá um pouco de desespero, né? De você não. Às vezes era uma oportunidade boa e a pessoa acabou perdendo por. Assim, não foi nem problema dela, né? Um Nem descaso. nada que ela pudesse fazer. Um descaso. E tem empresas que até oferecem mesmo, como a Nath trouxe ali, essa parte gratuita, mas depois no intuito que você adquira, né, a plataforma, e aí com essa péssima experiência, mesmo que seja gratuita, você não vai querer se comprometer depois com essa marca, né? Não. Jamais. E é muito comum também a gente perceber, principalmente em empresas de tecnologia, porque eles são vanguardistas, né, com relação a trazer novas formas, até mesmo de atender utilizando a tecnologia, né? E aí o que a gente está percebendo demais agora é o abandono na verdade, é deixar um único canal de atendimento, que é o e-mail. Tem muitas empresas que simplesmente, olha, a única forma de eu atender você é por e-mail, então manda um e-mail. Isso é muito comum. E na hora do desespero, na hora do problema, o cliente, enfim, não tem para onde ligar, não existe o telefone, não existe um WhatsApp, não existe nenhum chat muitas vezes. O que o cliente faz? Tem que mandar um e-mail, né? A única forma. E aí ele manda o e-mail e o retorno, né, como a Lu trouxe nesse caso aí, é muito comum, aquela resposta automática. E aí fica realmente, é uma maneira de você tratar o cliente com indiferença.
é uma maneira de você tratar o cliente com diferença, né? Você dá uma única opção de canal de comunicação para ele e responder de forma automatizada sempre. Então, eu sugiro, se por acaso você tem uma empresa de tecnologia que dá suporte ao cliente, eu sugiro você perguntar para o seu cliente qual é a melhor forma que o cliente gostaria de ser atendido. Qual o melhor canal? Pode ser que não seja o e-mail ou o chat, pode ser que ele precise também em alguns momentos do telefone ou de um WhatsApp. Enfim, cuidado, porque às vezes a gente cria uma experiência para o cliente olhando só o nosso lado. Eu acho melhor a gente dar um atendimento por e-mail, porque assim a gente tem tempo, assim o cliente não fica enchendo o saco, a gente não fica perdendo tempo com isso, com aquilo. Será que é isso que o seu cliente quer? Será que é exatamente por isso, talvez, que a sua empresa ainda não alcança o resultado que você deseja? Talvez seja por isso que você não é a referência de atendimento do seu setor? Cuidado, né? E cuidado também para crescer e abandonar o cliente, né? Vender, e aí o atendimento, no começo o atendimento era bom, aí depois que cresceu, o atendimento, enfim, piorou e não atende o cliente direito, nem com respeito. E isso é muito comum, né? Muito. Crescer sem se estruturar e ter uma queda. Tudo bem, tá tudo bem você ter um problema, uma queda de qualidade devido a um crescimento exponencial. Mas não tá nada bem se você não olhar para isso e não arrumar. Todo mundo tem direito de ter um problema. Não tem o porquê. Não é porque você é 100% todo dia que você vai conseguir acertar os 100% dos seus dias. Mas aquele dia que não deu certo, é bom você olhar e trabalhar para o próximo ser. Então não tem problema você crescer e acabar tendo alguns problemas. Isola esses problemas, corrige, mas já corrige para que não venha mais, né? Então, isso daí todo mundo passa, mas tem que ser uma coisa muito bem assistida. É legal isso. Transição, né? Cresce exponencialmente e melhora também exponencialmente. Exato, né? Investe, né? Investe no seu cliente. Investe no seu exponencialmente, né? Investe no seu cliente exponencialmente. E é duro, né? Eu vou ser sincero, eu trabalho com tecnologia há anos e se eu falar para vocês que eu tenho o prazer de abrir alguma coisa por e-mail ou chat, o chat ainda mais ou menos. Quando eu percebo que é algo automático, eu já largo de mão. Porque, na verdade, até o Robson falou assim, tratar o cliente com indiferença é um bom ponto de vista. Mas eu tenho um outro ponto de vista que é se isentar dos problemas que você tem, né? Tipo, uma hora ele vai cansar de reclamar e não vai me chamar mais. Tipo... Vencer pelo cansaço. Verdade. Gente, é muito triste isso. Esse caso que eu quero compartilhar, que é de um suporte de telecom, o cliente começa dizendo péssimo suporte e falta de comprometimento com o cliente. Ele diz que está tentando uma visita com um técnico há 7 dias. Ele diz que entrou em contato querendo ver a possibilidade para cancelar. E aí, porque está sem sistema, né? Até o momento ele está sem sistema. E a última vez que o técnico foi, ele disse que atendeu, mas foi um supervisor do técnico muito mal educado e arrogante. Aí ele fala que para venda e instalação foi tudo perfeito. Agora, para o problema, foi péssimo, né? Porque ele fala assim, uma falta de profissionalismo perante a empresa. É triste, né, gente? Então, Wagner, eu tenho uma pergunta. Você tinha até o negócio que você falou do atendimento técnico, achei muito bacana. E realmente tem muito disso, né? Que o TI é técnico e às vezes acho que só porque você ser técnico é você ser grosso, você ser um cavalo no atendimento, né? E não é bem assim. O que você acha que precisa mudar para o atendimento técnico ser mais humanizado? Você acha que vem da liderança? Você acha que também é uma preparação dos próprios atendentes? Como você acha que pode mudar esse atendimento para ele ser mais humanizado e ser menos ter essa visão de que o técnico é assim e ponto? Nath, essa daí é a pergunta de ouro, né? Para quem trabalha com tecnologia, isso daí é uma das melhores perguntas que tem. É assim, para você mudar
esse conceito de técnico é técnico, tem que partir de ambos os lados, mas o lado que mais vai ter força para iniciar e depois de um bom tempo árduo aí de luta, vai conseguir sentir mudanças e sentir diferenças para começar a reverberar em cima dos clientes, primeiro são os gestores, a liderança, a cultura da empresa. Ah, mas pô, eu que sou mas meu time técnico não presta, não faz o helpdesk, não faz a coisa interna, ela só faz externa com o cliente. Sim, mas como você consegue pedir para uma pessoa vivenciar uma coisa que você não pratica? O quanto isso é bom? O quanto isso é real? O quanto isso é verdade? Então, tem que iniciar daqui, né? Tem que iniciar do outro lado, mostrando, explicando, pegando na mão. Muita gente fala, troca a equipe, troca. Você pode trocar, se você for focar em conhecimento técnico, você vai trocar 1000 e você vai ter a mesma dificuldade. Mais vale você já ter uma aliança e nessa aliança você começar a quebrar algumas crenças. Se você não chegar e também não mostrar coisas que acontecem, um atendimento seu dessa forma, coisas diferentes, ele vai seguindo o que tá dando certo, e ali é a zona de conforto, e a zona de conforto ela é gostosa, é uma zona que você não tem esforço nenhum, você termina o dia e você tá com energia ainda, né? Pô, tem dia que a gente acaba o dia desgastado, porque foi maçante, não é que ele foi maçante, mas ele foi um dia produtivo, gostoso, mas ele requer a sua energia, ele precisa da sua atenção, seu foco, sua empatia, sua energia, aquela coisa, aquela atenção. Então, a maior dica começa pela liderança comprovando e sim, mostrando, dando pequenas pílulas para os analistas, vai iniciar com vídeos, enfim, tem uma infinidade de ferramentas aí formidáveis para poder estar iniciando isso daí. Lembrando. Uma delas chama-se Encanto Transforma, ficar entre nós. Exato, mas assim, até uma dos desfechos seria esse mesmo, porque assim, é difícil, mas não é impossível. Só que assim, tem que ter um olhar de vamos melhorar. Tá bom? Vamos melhorar. Tá ótimo? Vamos melhorar. E vamos continuar melhorando. Recentemente, eu e o meu time refizemos todo o Encanto Transforma. Para quê? A gente vai debater. Eu já criei. É engraçado que a cada vez que você vê o conteúdo, você cria uma estrutura nova. Eu tô com uma estrutura totalmente diferente na cabeça, já com copies, com uma série de coisas já para a gente trabalhar, que eu garanto que vai ajudar os meninos. Por quê? O suporte, ele é um campo desafiador devido a sempre estar trabalhando embaixo de tempestade. É sempre dificuldade, é normal. Ele chega a ser um pouco desgastante. A longevidade da pessoa nessa atividade, ela não é muito longa. Só que em alguns lugares elas são curtas demais, elas são 6 meses, 1 ano. Na Encanto nós levamos aí 4, 3 anos, entendeu? Para ter uma substituição. Conforme você vai criando essa estrutura que a gente está revisando, porque a gente não está perfeito ainda e nunca vamos ficar, mas a gente sempre vai estar buscando o melhor. Toda vez que você vai revisando essa estrutura e vai criando ela, vai facilitando a chegada da próxima pessoa. Que a pessoa chega com uma nova estrutura e ela entende. A estrutura já é colocada na contratação para a pessoa, entende? Então já coloca na contratação assim, é dessa forma que vai trabalhar. Você vai ter que abraçar o cliente, você vai ter que beijar o cliente, você vai ter que ser o travesseiro do cliente. Você está disposto a assumir esse desafio? A partir do momento que a pessoa está ali, ela assumiu aquele desafio, ela pode até não assumir falando assim, puta, vai ser difícil, mas não. Só que aí ela acaba gostando e acaba trilhando. E detalhe, isso daí é tão gratificante, porque por mais que a gente desenvolva a pessoa, mas você desenvolve a pessoa durante 2, 3 anos e você perde a pessoa e você tá bem. Eu, Wagner Rodrigues, e acredito que muito a Encanto,
estamos extremamente satisfeitos de saber que a gente colocou mais um atendente no mercado para fazer o diferencial. Ele vai fazer a diferença, ele vai chegar lá e vai mostrar que não precisa ser esse sofrimento todo. E não foi nada perdido, foi tudo ganho. E muito legal isso que você trouxe, Wagner, porque realmente você prepara um profissional tanto para ele ser um bom profissional ali, né, naquele momento, como ele ser um profissional para o mercado. E aí ele vai levar isso que ele aprendeu para outro lugar, e se ele tiver liberdade, ele vai aplicar isso, né? Porque o exemplo arrasta. E aí já até entra uma outra questão, que é assim, você tem essa liberdade de ter essa visão, de ser esse líder, né, e fazer isso com o seu time. Mas porque você tem um líder, né, que é um CEO como o Robson, né, que já tem essa cultura, que traz essa cultura para dentro da empresa. Se não houvesse um líder como o Robson, será que você conseguiria? Então, assim, será que se não tivesse essa cultura, essa cabeça do CEO, será que o líder, o gestor de suporte conseguiria levar esse atendimento mais humanizado para a equipe? Bem, eu acredito o seguinte, que é de cima para baixo o desejo realmente de levar uma experiência incrível para o cliente, né? Começa de cima para baixo. Então, o dono da empresa, ele precisa muito, muito apoiar e desejar que a sua equipe de suporte técnico, por exemplo, possa dar o melhor atendimento para o seu cliente e trabalhar o líder do suporte, né? Desenvolvê-lo primeiro. Porque o Wagner trouxe tudo isso, que o líder é o grande exemplo, tem que pegar na mão, mas o líder também tem que ser desenvolvido pela empresa, né? Então, primeiro, o dono, ou o líder do líder de suporte, né? O líder do líder de suporte tem que pegar o líder de suporte na mão também, do mesmo jeitinho, né? Explicando, mostrando, desenvolvendo juntos plano de ação, metas, e ao mesmo tempo, quais são as habilidades comportamentais que o time necessita ter, que ainda não tem. E, sem sombra de dúvida, eu acredito muito que essa mentalidade que uma empresa precisa ter para levar uma melhor experiência de suporte técnico. Agora, uma pergunta para os dois. É possível você ter metas e um atendimento humanizado? Dá para fazer esse casamento? Se escolher uma boa meta, pode ajudar demais, demais, né? Vamos supor, se a meta do seu time de suporte técnico é resolver o problema mais rápido possível, ou seja, colocar o tempo de resolução o mais rápido possível. Pode ser que a preocupação do seu time seja só em resolver o problema o mais rápido possível. E aí ele não tem nenhuma preocupação com a humanização, por exemplo. Então, às vezes, ele nem demonstra humanização, ele vai lá e só resolve e nem avisa o cliente. Só precisa resolver o problema. Claro que o suporte está ali para resolver o mais rápido possível, mas se você só impulsionar esse lado, é perigoso. Então, eu acredito muito que se você, por exemplo, escolhe uma meta de você precisa, no término de um atendimento, ser avaliado, e nessa avaliação, o cliente informar através de uma pergunta, né? Em uma escala de 0 a 10, o quanto recomendaria o meu atendimento para um amigo ou um colega de trabalho? Esse tipo de ação pode fazer com que o seu time desenvolva uma mentalidade, um desejo de tornar o atendimento dele cada vez melhor. E o cliente vai avaliar 10, por exemplo, com um mix, né, de resolver o problema rapidamente com a humanização do atendimento, ou seja, um atendimento incrível, memorável. A combinação disso que vai fazer o cliente dar uma nota 10. Então, acredito muito que, escolhendo a meta certa, você impulsiona o seu time a buscar essa combinação. Exatamente. E o interessante da meta certa, ela, além de ser certa, ela tem que ser bem declarada, bem estruturada, propriamente para o colaborador, para ele entender e dar valor àquilo. Porque às vezes para ele não pode fazer sentido, porque meta é muito linkada ao quê? Valor financeiro, né? Pô, a minha meta é vender, minha meta é... Tá, o suporte ele é um paradigma,
descobrir meta para ele, né? Porque geralmente é muito linkado a volume ou velocidade. Se você faz um volume grande com uma velocidade pequena, você é um bom analista. Tá, mas você é um bom analista técnico. Mas o cliente vai lembrar de você? Ele vai ligar, vai procurar por você no próximo atendimento? Então, esse paradigma que tem que ser quebrado nas metas. A partir do momento que você quebrar isso e ter uma linha de raciocínio, assim como o Robson colocou, e declarando para o seu analista também a importância disso, vai fazer muito sentido. Nós tivemos aqui um momento de engajamento devido à pandemia, onde eu tive que chamar meu time, porque nós trabalhamos muito, porque nós colocamos muita gente de home office, onde eu chamei meu time e falei assim, vocês já pararam para analisar quantas vidas vocês salvaram? Quantos clientes vocês conseguiram fazer que não precise sair mais de casa para trabalhar? O quanto isso é importante para os familiares deles, o quantas pessoas atrás deles tem que não vão ser afetadas? E nenhum tinha parado para analisar. Todos estavam trabalhando muito e entendia que tinha que fazer. Mas aí depois deu mais sentido. E aí, pô, os meninos foram formidáveis nessa época. Conseguiram fazer, assim, uma coisa surpreendente. Para mim, o resultado foi fantástico. Extraordinário, né? Extraordinário. Muito bom que o Wagner trouxe, porque para quem está nos ouvindo agora sobre meta, o Wagner, ele, quando ele fala, né? Vocês têm noção de quantas vidas vocês podem salvar ou estão salvando por colocar pessoas em home office? Ele está construindo uma meta não só racional ali, né? Olha, nós precisamos ativar 50 empresas em home office esse mês, por exemplo. Seria algo totalmente racional. E aí ele conecta no nível inspiracional com a equipe. Nós vamos salvar 50 empresas ou X vidas por estarem em casa e na pandemia, ou seja, ativando o sistema de home office na pandemia. Você vai conectar muito mais no âmbito inspiracional e vai engajar e motivar muito mais a sua equipe. Então, acho isso formidável. Parabéns, formidável. Eu também achei isso que o Wagner falou, realmente, eu acho que nem a gente tinha parado para pensar nisso, né? Eu acho que ninguém aí que está prestando atendimento via home office parou para pensar nisso, né? Quantas vidas você salvou só para a pessoa não ter que sair de casa, né? Muito, assim, fantástico. Imagino que os meninos devem ter ficado inspirados, né? E empoderados também, né? Do quanto que eles estão fazendo a diferença na vida de alguém. Isso deve ter dado um mega gás no trabalho deles. Então, vamos para a gente fechar aqui nosso bate-papo, que isso daqui tem assunto para o dia inteiro. Tem. Mesmo. Mas, ô Wagner, fala pra gente o que você daria de dica para os gestores de suporte para eles mudarem esse atendimento mais técnico e começarem a ter um atendimento mais humanizado nas empresas dele. Uma dica que você daria para eles de como eles deveriam começar a agir, começar a pensar e atuar com a equipe. É uma bela pergunta, né? Existem diversos campos aí a ser trabalhados que conseguem chegar nisso daí. Um deles, que eu falo muito para os meninos, é assim, atenda da forma que você queria ser atendido. Porque nada mais você quer ser bem atendido. Se você quer ser bem atendido, você atende alguém, por que você não atende bem esse alguém, né? Então, isso daí vira e mexe eu falo, então eu falo, gente, eu simulo casos, mostro para eles, falo assim, gente, imagina só, aconteceu isso, você vai lá e fala lá para a operadora do seu celular, pô, não tá funcionando, e você fica 2, 3 dias sem resposta, ou a pessoa pega e fala assim, tá funcionando, faz um teste. E aí não funciona. Então, antes de pedir para fazer um teste, valida você mesmo. Nós temos habilidade de sobra para fazer validação. Então, faz a validação, tenha certeza que tá ok mesmo. E aí pergunta, acompanha, assiste ele, porque às vezes na hora que ele vai fazer o teste,
por uma distração ele faz alguma coisa que acaba afetando o teste. Então faça isso com muita atenção, muito carinho, que vai dar certo. E obviamente, né, você tem que sempre estar ali dando a mão e também tem que ser parceiro deles, porque às vezes o caos que a gente acaba entrando devido a excesso de contatos por problemas externos, por exemplo, nós tivemos aí na pandemia, também você tem que ser um pouco acolhedor, né? Afagar o coração, chegar e falar assim, cara, a gente tá junto. O que você tá passando aí que eu posso te ajudar? E se eu não puder te ajudar, você pode ter certeza que eu vou achar alguém que vai nos ajudar para você ficar bem e a gente conseguir tá passando essa fase difícil. Acho que é o primeiro ponto. Primeiro ponto aí que a gente tem que estar atacando. Muito bom, muito bom. E eu já quero agradecer você, Wagner, pela sua participação aqui no nosso Bate-Papo Podcast. Trouxe muito conteúdo aí pra gente, né? Principalmente falando de suporte, que eu acho que é essencial pro atendimento, né? Falar de suporte, porque como você trouxe aí maravilhosamente, o suporte é muito técnico, né? Então, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, viu, Nath, de coração o convite. Muito bom. E agora, para você, Robson, a minha última pergunta. O Wagner acabou de falar, né, como líder do time de suporte, uma dica aí para os líderes de suporte. E eu queria que você agora desse uma dica para o CEO, para o empreendedor, como ele pode começar a trabalhar essa mentalidade no líder, para o líder trazer isso para o time de suporte. Olha, primeiramente o CEO poderia escutar algumas gravações de chamada, se caso o atendimento acontece por ligação, e observar como está sendo o atendimento da sua equipe. Outra coisa que ele pode fazer, ele pode empatizar com a equipe, colocando a bunda na cadeira, sentando do ladinho do líder e também da equipe de suporte e passando um dia de suporte. Um dia de suporte. Vivencie um dia de suporte para você empatizar com o líder, empatizar com a equipe e empatizar com o cliente. E aí, quando você percebe como está sendo o suporte da sua equipe atualmente, você tem algo para contribuir com esse líder de suporte. O que você pode sugerir, porque você sentiu na pele. E aí você pode contribuir com algumas ideias, com alguns feedbacks. E estimular esse líder, então, a fazer feedbacks contínuos, né, com a sua equipe, avaliando o atendimento e pedindo também para a equipe se autoavaliar. Ou seja, a equipe fazendo o seu auto-feedback, escutando as suas gravações ou observando como foi o seu atendimento no WhatsApp ou no chat, lendo, revisitando esses atendimentos. Isso é totalmente possível. E, por fim, que eles possam se reunir, no mínimo, uma vez por semana, essa equipe do suporte, para fazer o que eu chamo de comitê do cliente, para que eles possam debater os casos que aconteceram naquela semana e como nós podemos prevenir esses casos, como nós podemos evitar que o cliente entre em contato novamente para reclamar sobre esta situação. Porque se a gente não olhar a correção como um aprendizado, o tempo inteiro o cliente vai continuar ligando para corrigir aquele problema. Agora, se a gente aprende e cria ações de prevenção, aquele contato ali, sobre aquele problema, aquele motivo, pode ser que o cliente jamais ligue, que seria o ideal, né? Porque ninguém espera ter problema. Mas, óbvio, né, que se o suporte está ali é porque vai acontecer problema. É natural. Só que eu posso evitar que aquele problema não aconteça mais. E aí surgirão outros, principalmente se você tem uma empresa de tecnologia. Tem coisas que você não controla. Então, esse comitê do cliente sendo debatido semanalmente pelo líder e pela equipe de suporte, até mesmo convidando outras áreas da empresa para participar desse comitê, é uma melhoria contínua que você terá no seu time de suporte. E você pode também debater
nesse comitê o atendimento, destacar qual foi o melhor atendimento da semana, para que isso possa, de uma certa forma, impulsionar a sua equipe a desejar ser citada como o melhor atendimento da semana, aquele atendente, a ser o melhor atendente da semana, ou o melhor atendimento da semana. Acredito que isso já são passos importantes para ter um atendimento de suporte encantador. E Wagner, muito obrigado aí pela sua participação, com certeza trouxe muita riqueza, muito conteúdo, muita prática, muita vivência, muita experiência de quem está 10 anos, né, liderando um time de suporte na Encanto. Gratidão. Eu que agradeço, Robson. Gratidão, Wagner. Foi um prazer receber você aqui conosco. Eu quero agradecer também você que nos ouviu até aqui. E se você também quer transformar o atendimento do seu suporte, deixe um direct lá no @Bora Encantar, que os nossos facilitadores estão prontos para receber você. Até o próximo episódio e bora encantar! Bora encantar! Bora encantar! Bora encantar, galera! Então eu vou. Vai lá, Lu. E o caso que eu quero compartilhar com vocês agora é de uma plataforma que já tá muito engraçado. Peraí.